Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men e Skrulls, os principais encontros dos campeões da raça mutante com a raça transmorfa alienígena, que já tentou dominar a Terra várias vezes no universo Marvel. Esses dois grupos, essas duas facções, tiveram várias histórias interessantes, e hoje aqui para o canal Fator X eu trouxe 3 delas. 3 histórias que eu gosto mais, que têm mais relevância. Eu elaborei esse vídeo na época da estreia da série Invasão Secreta no Disney Plus. Mas depois, como a Panini encheu as bancas de lançamentos ligados aos mutantes, eu acabei não priorizando esse vídeo, que era uma curiosidade. Hoje estou trazendo até vocês. Queria muito que você curtisse o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, esses vídeos com extras, com detalhes, com curiosidades, como eu acabei de dizer, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. As revistas que eu citar aqui no vídeo, que estiverem disponíveis para venda na Amazon, vão ter seus links aqui na descrição. Na descrição você vai encontrar também os links para outras revistas dos Mutantes ou com participação dos Mutantes, incluindo aí Epic Collection, Marvel Vintage, Marvel Essenciais, as séries mensais X-Men, Wolverine, a saga dos X-Men, novos exemplares que saíram da coleção As Maiores Sagas dos X-Men e as edições definitivas. E todos esses links, quando você usa qualquer um deles para comprar uma dessas revistas, você ajuda o canal Fator X. Você também pode ajudar o canal Fator X através do Pix. A chave é o número de celular que está aqui na descrição, mas você também acessa através desse QR Code que eu deixo na tela quase durante o vídeo todo. E agora o canal também tem a função Seja Membro, que hoje é mais para você nos apoiar mesmo, apoiar ao canal Fator X. Por quê? Porque os benefícios que eu ofereço através do Seja Membro aqui do canal são poucos benefícios. É só antecipar o vídeo em um dia e um pequeno selo para identificar você assim como mutante, membro do canal Fator X. Então é mais para apoiar, mas tem a função aqui embaixo, junto com curtir, se inscrever, compartilhar. Se não está aparecendo para você, porque você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Se você puder ajudar de alguma dessas maneiras, eu agradeço demais. Se você não puder, tá tudo tranquilo também. Queria lembrar vocês da campanha no Catarse do livro sobre os 60 anos dos X-Men, que tem inclusive um texto meu sobre as mortes e ressurreições dos mutantes, que foi organizado por Guilherme Smith, que tem vários youtubers, podcasters e outras pessoas ligadas ao universo mutante produzindo textos para esse livro. E o link também está aqui na descrição, inclusive é um dos primeiros links, e eu espero demais o seu apoio também para esse projeto. Agora vamos lá começar o vídeo de hoje do canal Fator X. O retorno do Professor X. Se você acompanha os vídeos mais recentes aqui do canal, você já viu que a gente traz todas as edições de A Saga dos X-Men, sempre divididas em 2 partes. Primeiro o review sem spoilers, contando o que eu acho da edição, e depois o resumo completo, para quem não liga para spoilers, para quem já leu a revista. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nessa fase, em um número recente, o Professor X foi para o espaço sideral, foi viver com Lilandra no Império Shi'ar, para com a tecnologia de lá, se recuperar de vários ferimentos que ele sofreu exatamente nessa fase que está sendo republicada em A Saga dos X-Men. Pois é, um encontro dos X-Men com os Skrulls tem a ver com o retorno do Professor X ao planeta Terra. Ele começou sendo construído em pequenas páginas da revista Uncanny X-Men, enquanto os X-Men estavam espalhados após atravessarem o Portal do Destino ou se desencontrarem, que era o caso de Wolverine, que tinha ido para uma aventura solo e quando voltou os X-Men tinham passado o Portal do Destino, e Longshot, que foi atrás de seu próprio passado e deixou a equipe também. Então a gente ia acompanhando o movimento dos X-Men dispersos e em algumas páginas em cada edição víamos algumas coisas acontecendo no espaço. Primeiro, vimos um telepata muito poderoso derrotando o campeão da raça alienígena Pindir, e ele contava que ao ser derrotado por esse telepata, tinha acabado a guerra dos Pindir com Shi'ar. Agora os Pindir serviam aos Shi'ar. Depois, a gente vê, em outra edição, Lila Shannon, uma teleportadora em escala cósmica, fugindo de um telepata com um elmo, telepata que a gente não consegue identificar. Ele tenta capturar ela até o último momento, ela se lança no espaço e se teletransporta. E aí, ele perde ela de vez. Na Terra, as aventuras dos X-Men continuaram até o grupo se reagrupar durante o programa de extermínio, e é exatamente no retorno da saga Programa de Extermínio que a gente vai ver de novo Lila Shannon. Ela surge junto com Rapina, a irmã de Lilandra. Juntas, elas abduzem os X-Men. E o que fez a Rapina e a Lila se unirem? Mais do que isso, irem sequestrar os X-Men? A Rapina diz que é porque ela precisa de ajuda para matar o Professor X. Isso não faz sentido nenhum para os X-Men. Apesar deles conhecerem Lila, quem teve mais experiência com ela foram os Novos Mutantes, e a Rapina é uma vilã que vive tentando tomar o poder no Império Shi'ar e depor sua irmã, que é a atual Imperatriz. Inclusive,
era a atual Imperatriz, porque no contexto que os X-Men são abduzidos para o espaço, eles rapidamente constatam que Rapina está no lugar de Lilandra. Logo, chegam os piratas siderais para atacar a Rapina, acabam libertando os X-Men, e nós vemos o misterioso personagem de Elmo que a gente viu em várias edições anteriores, junto com os piratas siderais. Depois disso, ele vai se revelar o próprio Professor X, parte da resistência que estava tentando colocar o poder de volta nas mãos de Lilandra, o que aconteceu no final da edição. Beleza, tudo resolvido, final perfeito, os X-Men conseguiram. Só que não. Alguns X-Men que foram recrutados no período que o Professor X estava no espaço não o conheciam e desconfiaram de alguma de suas atitudes. Diferente dos demais, eles não tinham a fé cega no Professor X. Assim, Gambit e Jubileu perceberam que ele se comportava de maneira estranha. Chegaram a ver o gladiador da Guarda Imperial sendo obrigado telepaticamente por Xavier a torturar Rapina. Eles, é claro, como heróis, impediram que a sessão de tortura continuasse e começaram a ser foragidos do Império Shi'ar. Um a um, X-Men que foram descobrindo a verdadeira face daquele Professor X foram sendo capturados ao longo dessas histórias. Até que, finalmente, foi revelado que o Professor X era um Skrull. Existia uma força expedicionária do Império Skrull que tinha se instalado em Shi'ar. Estava usando uma espécie de máquina, um aparato biológico. Ele parecia tecnológico, mas também orgânico, onde as pessoas que estavam sendo substituídas estavam presas para que os Skrulls pudessem usar seus poderes. Tudo isso muito antes da invasão secreta. Xavier era prisioneiro lá, e vários X-Men que chegaram a ser capturados assim que descobriram que o Professor X era um Skrull, ou pelo menos era um impostor, também estavam presos lá. No final, os X-Men acabaram se juntando à Rapina, que apesar de ser uma vilã, estava do lado certo dessa vez, e juntos não só derrotaram os Skrulls, como libertaram o Professor X, que voltou junto com os X-Men para dar início aos eventos de A Saga da Ilha Muir. Os X-Men e a destruição de Skrullos, planeta de origem dos Skrulls. Os X-Men, na fase Super-Heróis Premium da editora Abril, foram levados para outra dimensão enfrentar o Fanático, que na época estava possuído por uma entidade e estava destruindo aquela outra dimensão. Após conseguir salvar aquela dimensão e libertar o Fanático, os X-Men deveriam ser devolvidos ao plano dimensional onde fica o universo Marvel 616 e ao planeta Terra. Mas o ser extradimensional que os abduziu acabou errando o destino na hora do retorno. Não só no espaço, mas também no tempo. Os X-Men surgiram numa lua do planeta Skrullos, anos no passado, e numa data muito especial, a data na qual Galactus chegou para se alimentar do planeta capital, do planeta sede do Império Skrull. Os X-Men demoraram um pouquinho para perceber onde estavam, começaram a ver heróis do universo Marvel do planeta Terra, heróis inclusive que estavam mortos há algum tempo, e eles começaram a achar que tinham sido transportados apenas no tempo. Mas aqueles, na verdade, já eram Skrulls sendo treinados para infiltração no planeta Terra. Esses Skrulls sofreram implantes, modificações para poder se passar por super-heróis da comunidade terrestre. E alguns deles que treinaram para substituir alguns personagens que haviam morrido estavam condenados e provavelmente seriam executados. Os X-Men, ao entender tudo, acabaram ajudando esse pequeno grupo, composto por um Skrull que se passava pelo Capitão Marvel original, outro que deveria ser o substituto de Adam Warlock e o próprio Pássaro Trovejante dos X-Men. A primeira preocupação dos X-Men era apenas fugir em segurança, salvar esses Skrulls que poderiam ser executados, só que eles não contavam com a chegada de Galactus. É claro, apesar de saber o que já havia acontecido, os X-Men são super-heróis. Eles não podiam permitir que o planeta Skrull fosse destruído. Assim, o Professor X chega a tentar um contato telepático com o Galactus. É claro, não dá certo. E por fim, os X-Men só têm como opção fugir do planeta. Eles chegam a tentar salvar os Skrulls, mas não tem jeito. E, graças ao conhecimento adquirido daqueles Skrulls que eles tentaram ajudar, eles conseguem operar uma nave para partir de lá. A trajetória em direção ao planeta Terra, com a tecnologia dos Skrulls na época, ia levar alguns anos, e os X-Men calculam que vão chegar ao planeta Terra de volta exatamente no momento de sua partida, que vai resolver o problema deles terem se deslocado ao passado, exceto que eles estariam mais velhos, mas isso eles resolvem com o sono criogênico e o piloto automático da nave. Então os X-Men vão nesse sentido. Esse evento ia se desdobrar em outros eventos durante a Saga dos 12. Acontece que os X-Men tentaram salvar os Skrulls de Galactus, não conseguiram. O tempo manteve seu curso original quando o planeta Skrulls foi destruído por Galactus, como tinha acontecido da primeira vez. Mas a história que o Império Skrull contou para sua população sobrevivente, contou para seus soldados, era completamente diferente. Os X-Men eram parte da destruição de Skrulls. E isso motivou o reforço de uma força expedicionária Skrull aos planos de Apocalipse durante a Saga dos 12. Momento no qual a gente também descobriu que existiam mutantes entre a raça Skrull. Um fato que vai ter um pouco a ver com a terceira e última história que eu quero trazer aqui para vocês nesse compilado de hoje. X-Men Invasão Secreta. Além da participação
de todos os super-heróis, no confronto final da minissérie Invasão Secreta, os X-Men tiveram sua própria participação publicada em uma minissérie, que na época saiu nas revistas dos X-Men publicadas pela Panini em português. A minissérie dos X-Men mostrava a equipe já instalada em São Francisco depois dos eventos de Complexo de Messias. E lá era uma região dos Estados Unidos quase sem super-heróis, então caiu nos ombros da comunidade mutante resistir à invasão, a parte da invasão que estava se dando em São Francisco. E é durante essa resistência que os X-Men são expostos a segredos sobre a origem da própria raça Skrull. O que acontece é que os Skrulls não surgiram em seu planeta com a habilidade de mudar de forma. Segundo um sacerdote da raça Skrull que procura Noturno, que também é um X-Men, mas apegado à religião, segundo esse sacerdote, os Skrulls eram como os humanos. Ele omite essa parte, mas eles sofreram o experimento dos Celestiais e depois disso começaram a apresentar mutações, até que surgiram os primeiros Skrulls transmorfos, mutantes da raça. Em algum momento, eles se levantaram contra a população que não tinha poderes, os executaram e tomaram o poder para si. Assim, os Skrulls consideravam que todos de sua raça eram mutantes como os X-Men. E parte daquela fase da invasão também tinha a ver com o imperialismo cultural dos Skrulls. Existiam propagandas na TV durante a invasão, os Skrulls hackeavam sinais de TV, dizendo que o Império Skrull já tinha salvado vários mundos e que veio para salvar o planeta Terra de seus próprios governantes e garantir uma vida digna aos seres humanos, como vassalos, ou escravos, isso eles não explicavam. Parte dessa iniciativa era convencer os mutantes que eles estavam todos do mesmo lado. Os X-Men acabaram usando essa informação contra os Skrulls, e num dos momentos mais polêmicos do roteiro de uma saga dos X-Men, o que eles fizeram foi desenvolver, e o Fera fez isso, uma cepa do vírus legado que afetava apenas os Skrulls, forçando assim, sob a ameaça de dispersar esse patógeno em São Francisco, o recuo das forças de invasão sobre a cidade. Um detalhe interessante é que, paralelo a isso, em outro tie-in do Hércules, que no Brasil saía na revista Universo Marvel, a gente viu outra origem para os Skrulls. Aqui, partindo do pressuposto que a mutação deles veio do experimento celestial, eram citados Skrulls eternos e deviantes. E a mesma história era contada, mas sob o ponto de vista de que os deviantes se tornaram a raça que prevaleceu no planeta, eliminando todos os eternos da raça Skrull, exceto por um, aquele que se tornou o deus dos Skrulls, o Eterno Skrull, o único Skrull que não muda de forma para lembrá-los a todos como eles são originalmente. Pode parecer para você que isso coloca as duas origens mostradas em tains diferentes da mesma saga em oposição, mas eu queria lembrar os eventos recentes mostrados em Juízo Final, quando nós descobrimos que os deviantes podem atravessar os portais krakoanos. A verdade é que toda a mutação no planeta Terra deriva dos deviantes e de sua combinação com as mais diversas raças no planeta. Do mesmo jeito, isso deve ter acontecido em Skrullos. E os deviantes da raça Skrull são, na história antiga, como se fossem os mutantes da raça Skrull. Isso explica por que, nos dias de hoje, ainda surgem, eventualmente, mutantes da raça Skrull, como a gente pôde ver durante a Saga dos 12. Mas é claro, isso nunca foi explicado em nenhuma das duas sagas, sendo mais assim considerado um furo do roteiro Invasão Secreta. Mas dá para ver um link ali, ainda mais com os eventos agora de Juízo Final, que eu acabei de citar para você. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se, essa é aquela hora. Aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!